Pessoal, vou aproveitar que o Fred já está aqui, pedir para que você continue com a gente rapidamente, só para a gente contribuir nesse próximo bate-papo aqui com o Tasso Mendonça Júnior, que é da ANM, ele é diretor de outorga da ANM, e a gente vai falar agora sobre o debate da resolução, fazer um debate sobre a resolução 208 barra 2005 da ANM. É um assunto que está mexendo principalmente com quem trabalha com PLG. Eu quero convidar também aqui o meu amigo Gilson Camboim para participar desse bate-papo, presidente da FEComim. Eu sei que ele está aqui também ansioso para a chegada do ministro Fávaro, que vai participar da nossa feira, vai visitar a nossa feira, mais uma grande autoridade presente para ouvir os nossos anseios, ouvir da parte do governo federal dessa vez, o que o governo federal pode fazer pela pequena mineração. Também o Tasso Mendonça, que já está aqui. Creio que é um bate-papo bastante enriquecedor e esclarecedor para esse setor. Para começar, com o Tasso. E boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde aí a todos, todas, né? Parabenizando aqui a organização do evento e, ao mesmo tempo, agradecendo, né, pelo convite para a participação aqui no evento. Brilhante, né? Até brinquei aqui há pouco tempo, se continuar nesse ritmo, esse evento aqui vai fazer frente ao Exposi Branco, com a rapidez que ele cresceu aí. Mas o Estado tem tudo para isso, né? Os maiores estados do Brasil, com potencial alto na mineração. Nada mais do que merecedor ter um evento desse aqui. Então, cumprimento a todos, né, meus colegas aqui de mesa, Gilson, Pedran, todos meus colegas de ANM que também estão aqui presentes, né, os agentes públicos, privados, né, advogados, geólogos, enfim, todos. É com satisfação que a gente está aqui para dar resposta, né, na questão essa última resolução da ANM, né, que foi uma resolução, de certo modo, imposta, né, pelo Tribunal de Contas da União, que lançou um acórdão, né, com algumas decisões. Né? Essas decisões do TCU, às vezes, na minha opinião, elas são controversas, né, porque não se estabeleceu ainda um limite, né, o que é um papel regulatório, o que é o papel de um órgão controlador, né? Que a questão regulatória é papel da ANM, então cabe à ANM regular o setor, inclusive com parâmetros de regulação. A gente não regula da nossa cabeça, né? A gente regula mediante consultas, né? Participação social, né? Análise de impacto regulatório, enfim, tudo mais. E a gente se surpreende com algumas, né, decisões dos órgãos de controle com algumas ações que são tipo regulatórias, né? Estabelece um quesito que, pô, de onde tirou isso, né? E nós, como órgão regulador, precisamos passar por todo um processo e tal, né? E a gente, na minha opinião, a gente, de certo modo, o pessoal, nós temos uma cultura, né, de ser muito subserviente aos órgãos de controle. Então, acho que lá houve uma coisa desse tipo, né? Deixou que o órgão fosse muito longe. Acho que desde as primeiras manifestações, né, isso acontece com guia de utilização, eu quero rebater logo, dizer, olha, quem entende de mineração somos nós, né? Vocês entendem de controle, podem questionar tudo, enfim. Mas, enfim, é o que aconteceu, né? Eles lançaram um acórdão com várias coisas, e o que a ANM fez, né? Eu até pedi vista da resolução, eu particularmente achei pela pressa com que ela foi feita, né, assim, que estabeleceria um prazo, ela não foi assertiva, né? Assim, atendeu ao TCU, ficou satisfeito, porém trouxe uma incerteza regulatória, né, incerteza no mercado, incerteza nos agentes aí, né, privados, enfim, tudo isso. Mas, assim, eu queria abrir a palavra agora aos meus colegas aqui de mesa, né, até porque eles coloquem aqueles pontos que mais afetam, né, os setores, né, tanto o Gilson, que é um operador, e o Bedran, que é um ex-agente público, colega meu, e advogado, geólogo também, que poderá aí levantar as questões e a gente colocar o que a gente pensa, né, o que poderá ser. A nossa equipe lá da área de outorga está trabalhando intensamente nisso. Eu acho que até a semana que vem a gente já fecha assim, quais seriam as alternativas, né, de correções na resolução,
que a gente possa tomar. Então, daí a importância desse bate-papo aqui, viu, Gilson? Tá ótimo. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, Tasso, agradecer por essa oportunidade aí que vim para Expo Minério e poder aí contribuir com a gente nesses esclarecimentos. Parabenizar a Resolução 208 no quesito de novos itens inseridos na PLG. Isso aí era um entrave que a gente tinha no contexto da compreensão de alguns locais do que era e o que não era minerais garimpáveis, de alguns depósitos que estavam nesse contexto. Porém, aí é o que aflige todas, principalmente as cooperativas, tá? Eu vou colocar aqui num contexto muito mais voltado ao cooperativismo mineral, que é o que eu mais represento e a gente atua, que é aquela questão, todas as leis a gente sempre vê a questão seguinte, a lei não pode retroagir para prejudicar e ela tem que retroagir para beneficiar. Ela pode retroagir para beneficiar. E no caso da Resolução 208, a gente estava com o direito adquirido de requerer 10 mil hectares. Então, naqueles requerimentos já realizados, a gente ficaria extremamente satisfeito se a resolução tivesse colocado o parâmetro seguinte: dessa data em diante, permita-se apenas requerer no bioma amazônico os 1.000 hectares, como era nos demais. Com o contexto de retroagir em cima dos nossos títulos, que já estava com o protocolo feito, com o requerimento realizado, isso causou um transtorno muito grande, inclusive teve aquela questão da resolução ter que alertar e explicar que aquelas que veio da sexta rodada não vai sofrer essa situação, mas por outro lado a gente já tinha área que tá em fase de requerimento, está com licenciamento protocolado, está com todo um contexto de estudo em andamento, porque para a cabeça de muitas pessoas de público geral, parece que garimpeiro obtém uma permissão de lavra garimpeira e do nada ele entra lá e fala assim, eu vou furar aqui, vou abrir uma pista aqui para ver se tem ouro, vou abrir uma outra aqui, opa, essa daqui não deu tampo, agora eu vou para essa outra aqui ver se tem ouro. E não é assim que a classe garimpeira trabalha. A classe garimpeira ela faz um diagnóstico, não vou tratar como pesquisa, porque quando a gente pronuncia a palavra pesquisa, o público, de forma geral, entende que é aquela sondagem, aquela sondagem de cubagem e tudo mais. Então, assim, ela faz aquele diagnóstico, faz os furos com trado ou com a sonda mecanizada que traz o material e ali diagnostica que ali tem viabilidade de explorar aquele secundário. E aí a gente se deparou com a situação que as cooperativas têm que reduzir a área. Então, assim, e quando a gente ia falar com alguns técnicos, a gente entendia que isso poderia ter sido mudado. No sentido que, se eu podia requerer 10 mil hectares, era um direito eu requerer 10 mil hectares. Foi um direito usurpado. Eu ter que agora, do nada, ter que escolher 1.000 hectares daquele perímetro. E um outro ponto é que em alguns pontos, nem a mudança de regime para mim poder tentar salvar estava sendo considerada, como foi um caso que a gente já teve numa reunião, esse diálogo. Então, assim, a gente precisa ter essa alternativa da ANM, essa flexibilidade, porque eu entendo que é pertinente e a gente tem que combater a especulação diária, tem que combater isso. A gente bateu muito isso na mineração industrial, quando ficava lá com os títulos requeridos, a Deus dará, e não colocava para produzir, não virava alvará de pesquisa nem nada. E aí a gente precisa nesse contexto. O que o cooperativismo propõe? Que a gente ache uma forma de resguardar o direito adquirido no sentido de eu tinha o direito de requerer aqueles 10 mil hectares, vamos fazer ele validar. Minha PLG de 10 mil hectares foi publicada, estou em uso, está tendo produção nela e tudo mais, vamos manter. E daqui para frente, o direito de vocês é requerer no máximo título de 1.000 hectares. Cara, isso aí salvaria nós de uma questão, porque começou a chover, eu acredito que lá na ANM começou a chover os mandados de segurança, as questões judicial, e aí a gente já está enfrentando um quadro enxuto na ANM, que não deveria,
né? O governo tinha que fazer o repasse, sim, do saldo que é devido ao órgão, para o órgão ampliar a tecnologia, para o órgão ter pessoal e tudo mais. E aí a gente começa a ter uma coisa que é para amenizar e salvar a especulação diária, começa a se tornar um novo problema dentro do órgão. Então, assim, minha colocação, que eu acho que é o anseio da grande maioria, é essa. Uma forma da gente resguardar o que as cooperativas já começaram a avançar nesses trabalhos e naqueles títulos que estão trabalhando essa questão da gente ainda ter que fazer essas adequações, porque você muda totalmente as logísticas e a estrutura, entendeu? Então, assim, esse planejamento afeta a gente diretamente. Esse eu acho que era um ponto crucial para nós do cooperativismo, que eu acho que é o que está pautado nas ações que foram mobilizadas, impetradas nessa questão aí. Acho que seria esse o ponto, tá? Desculpa. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria, assim, primeiro parabenizar a Gilson por trazer esse tema, um tema tão sensível para a classe garimpeira como um todo, mas não somente isso, né? Agradecer a forma transparente e clara que a ANM, na pessoa do diretor Tasso Mendonça, se coloca aqui de braço aberto, de peito aberto, para discutir um tema tão sensível como esse. Eu acho que está claro, né, a angústia, né, da classe garimpeira e como eu fico feliz de ver que o processo regulatório está funcionando, que é o diálogo entre regulador e regulado. Nós somos os regulados, né, e qualquer aprimoramento que a gente espera parte desse diálogo. Eu acho, corroboro as palavras do Gilson no sentido que alguns avanços, né, já foram feitos, demandas históricas, né, como o aproveitamento dos rejeitos. Então, isso, que a rigor, foi um desafio técnico-jurídico para a ANM fazer isso, não é simples. Eu, como advogado, inclusive trabalhei no âmbito do Ministério da Energia, num grupo de trabalho com foco no garimpo. Eu sei do esforço técnico-jurídico para que isso fosse feito, porque somente alguns princípios, né, do próprio direito minerário tiveram que ser discutidos e ultrapassados, né, com vistas ao melhor aproveitamento e a questão ambiental, para que esses rejeitos pudessem ser aproveitados. Então, isso eu acho que a gente tem que valorizar e muito esse avanço, né? Por outro lado, quando se coloca a discussão de especulação de áreas, né, em que a grande mineração tem uma dinâmica de requerer grandes áreas por conta da pesquisa, até identificar alvos menores, e, por outro lado, a PLG, ela não necessita, né, da pesquisa, do ponto de vista, estou falando do ponto de vista, não do ponto de vista prático, tá, Justo? Do ponto de vista de instrução de um processo minerário, tem sim a visão de que não necessaria de grandes áreas. O outro ponto que está dentro desse contexto todo é o posicionamento do TCU, um órgão que vem constantemente discutindo temas muito técnicos, muito específicos da ANM, não somente a questão da PLG, mas a questão da própria guia de utilização. Eu entendo o posicionamento da agência, que teve que dar uma resposta rápida para isso, mas, ao mesmo tempo, a agência tem os mecanismos, que é o próprio pedido de vista e o próprio pedido, a própria possibilidade de rediscussão do sistema. Eu acho que a melhor forma de fazer isso nesse momento não é se discutir, poxa, eu sou uma pessoa, eu sou um garimpeiro individual, eu quero mais do que uma área de 50 hectares. Olha, esse é um tema que dificilmente se avança. Mas, do ponto de vista constitucional, está claro a preponderância das cooperativas, então é algo que dá para se discutir do ponto de vista jurídico. E quando a agência se debruça sobre esse tema agora, né, pós o pleito de toda a classe garimpeira, é modular esses efeitos, é fazer uma boa transição para que todos possam se regularizar e, enfim, né, para que a gente não perca, né, Gilson, esse status quo atual do ponto de vista, não das áreas, né, mas de onde vocês já estão efetivamente trabalhando,
né, continuarão trabalhando. Eu acho que isso é o anseio, eu acho que isso está claro, né, para a Agência Nacional de Mineração. Eu acho que a maior preocupação agora é nesse diálogo constante, como modular esses efeitos e como ocorrer essa transição para o novo cenário que se espera. Eu falar um pouco, né, depois da palavra dos dois. Realmente, tem várias as questões a ser. Esse assunto, né, foi objeto de uma deliberação, eu tinha vista do processo, então eu queria até postergar esse pedido de vista mas nós tínhamos o problema da validade, né, da própria resolução. Então, a gente optou no momento, né, e validar aquela resolução, como ela estava, mas que em 30 dias, né, que vamos completar agora já na próxima semana, e que a gente traria as modificações, né, que a resolução precisa trazer, do ponto de vista da análise regulatória, né? É óbvio que, devido à emergência, nós não vamos fazer uma análise de impacto, nós também não vamos fazer um processo de consulta pública amplo, porque realmente não dá tempo, né? Então, a gente resolveu fazer tudo isso no tete-a-tete aqui, e isso que nós estamos fazendo aqui é algum tipo de também consulta, né? A questão do requerimento, eu não sei se a gente consegue, porque, na verdade, quando você requer, você tem uma expectativa de direito, né? E, assim, como houve essa colocação, né, um acórdão do TCU e mais uma resolução, a gente pode pedir para vocês ajustarem o requerimento, né? O tamanho, que o objeto é o mesmo. Eu penso, né, até já comentei isso com o Gilson, que a gente pode fazer o seguinte: se na época eu tinha a opção de requerer 5.000, 10.000 hectares, que seja, para a PLG, e 10.000 hectares para autorização de pesquisa, então vocês estão me tolhindo o direito que eu podia. Se eu soubesse que era só 1.000, eu podia, então, ter requerido 10.000 para autorização de pesquisa, né? É uma coisa que eu estou trabalhando lá entre nós para tentar falar, opa, peraí, então quem tinha o pedido, se ele for insistir e ficar na PLG, tem que reduzir para 1.000. Agora, então não, então eu quero agora a autorização de pesquisa. Ele pode retificar o pedido, dizendo, não, então apresenta um plano de pesquisa, tudo que for necessário para autorização de pesquisa e retificar o requerimento para autorização, né? Aqueles que já têm a PLG outorgada, com licença, tudo operando, né? Então, a gente imagina que a gente vai, no vencimento da PLG, ele vai ter que fazer a redução, né, da área. Até porque quem tem aí 10.000 não opera 10.000 hectares de lavra, né? Então, essa é uma questão preponderante, né? Sim. O problema, né, que a verdade é que 10.000 hectares é muito para você ter uma mina de 10.000 hectares, né, segurar toda aquela área por tempo indeterminado, né, e você operar numa pequena parte. Então, você está tolindo aquela área de sofrer um processo de pesquisa e conhecimento lá do subsolo, até mesmo para outras substâncias. Bom, então, eu acredito que agora, semana que vem, eu vou estar lá, né, vou receber todo o material que o pessoal trabalhou. Eu imagino que a gente, até final da semana que vem, a gente já tem aquilo que a gente pode fazer dentro de um processo regulatório simplificado, né? A gente fazer as retificações, né, dentro do que demanda um processo regulatório, mesmo de emergência igual esse, que a gente possa adequar e gerar a maior segurança jurídica possível, né? Uma das coisas que falamos aqui até um pouco antes de entrar, e as pessoas às vezes não conheciam, na questão da mudança de regime, você não é exatamente uma mudança, você pede uma mudança, mas os dois regimes permanecem. Se o caso é PLG, ele vai coexistir até a outorga a PLG continua existindo até a outorga da portaria, porque aí portaria com PLG não se dá, né? São dois títulos da mesma natureza, de lavra. Então, mas quem tem uma PLG, pedir a mudança de regime, ele vai continuar com a PLG, lavrando com a licença que ele tem e tal, mas vai fazer a pesquisa concomitante.
E só quando houver a outorga da portaria de lavra que o processo de PLG seria arquivado. Então, esse é um ponto que traz uma facilidade, né, para quem não quer abrir mão aí do tamanho da área. Né? Cessões de direito também entre cooperativas ou pessoas também pode acontecer. Né? Então, esse é todo o quadro que a gente quer tentar manter para garantir, né, os direitos, os interesses de cada um, sem ferir, assim, de forma frontal, né, aqueles pontos que o TCU colocou aí como negociáveis, né? Que seria o tamanho de área até cooperativa e os 50 hectares da pessoa física propriamente dita, né? Então é isso, a gente pode, eu estou aberto aí para qualquer outras indagações que a gente possa responder. Tá. Aproveitando, eu vou colocar aqui um ponto que vocês avançaram bastante, Tássio. O cooperativismo mineral, ele, aos últimos anos, ele começou a desenvolver um trabalho muito forte com a mineração industrial. Vários de vocês conhecem um pouco do trabalho que foi feito lá em Peixoto de Azevedo e posteriormente foi propagado para vários outros. Aqui, falar do estado do Mato Grosso, que é onde a gente está, a gente sofreu em Pontes Lacerda, a Serra do Caldeirão, aquele problema todo, e no final acabou que virou caso de polícia e limpou. Já quando aconteceu em Aripuanã, graças à experiência que vinha ocorrendo bem sucedida em Peixoto de Azevedo, a gente conseguiu levar o modelo para Aripuanã, que foi o processo de harmonia entre a mineradora anexa e a Copermiga, que até hoje coexistem lá, ela existe por meio de anuência. Só que no cenário em Peixoto de Azevedo, a gente começou a vivenciar uma situação que ficou resolvida agora com a resolução 208, a possibilidade da PLG dar anuência para o alvará de pesquisa. Por que eu falo que esse ponto, às vezes, dos 10 mil hectares das nossas PLG outorgadas, às vezes isso é relevante? Porque quando a gente está falando em minerais de escala industrial, a oscilação de mercado é um pouco diferente da viabilidade dos minerais garimpáveis. Porque a extração por minerais garimpáveis, ela tem um custo diferenciado na metodologia de distribuição de renda. A gente sofreu lá na nossa região, por exemplo, em 2017, a corrida atrás do cobre. Eu posso dizer para vocês que 70% das áreas que foram requeridas para cobre vai entrar agora no leilão da 9ª rodada. Ficou quase que de 2019 até os dias atuais, lá com direito, aguardando disponibilidade, aguardando oferta. Então, uma coisa que nos preocupa um pouco é que quando a gente recorta uma PLG que hoje ela está ativa, que ela está lá trabalhando e que a gente viabiliza, e como a lavra garimpeira ela é muito dinâmica de ir mudando as suas frentes de lavra, quando eu reduzo ela, enquanto que, se ela estiver ali ativa, a gente consegue fazer as pesquisas industrial e ver, opa, isso aqui é viável de fato para mineração industrial. Opa, isso aqui não é viável. Com a anuência agora, eu acho que daí sanaria esse problema que para o TCU estaria causando como quase que um processo especulativo. Então, assim, se for o caso, às vezes, a gente tentar uma resposta ao TCU dizendo o seguinte, olha, as PLGs que já estão outorgadas e publicadas permanecem como estão e a fase e a questão especulativa está sanada com a possibilidade da PLG dar anuência para um estudo de minerais industriais, porque os minerais garimpáveis, eles são dinâmicos e vão avançando naquelas questões. Poderia ser uma opção que eu recordo que lá atrás a ANM, uma vez questionada com o TCU, formulou uma resposta quase que nessa linha. O TCU, por não ter tão conhecimento na dinâmica e tudo mais, porque o meu medo maior é que muitos de nós vai acabar fazendo certos procedimentos para continuar salvando esses 10 mil hectares, e dentro do órgão que hoje está sufocado, vai simplesmente aumentar o número de títulos minerários. Para nós, vai aumentar o número de títulos minerários a ser monitorado. Mas vamos tentar lutar o máximo possível para a gente não perder esse espaço para os nossos cooperados. Falo isso em nome
olhando, não como aqui estou como coordenador nacional do cooperativismo mineral, mas olhando por uma das cooperativas que eu presido, que é a Cogavep, que tem 4.200 cooperados e várias áreas nesse cenário agora, que antes a gente olhava ela como inviável para garimpar, nos preços atuais, deu viabilidade e as frentes de lavra renasceram. Então, assim, essa dinâmica toda a gente está conseguindo conciliar e é uma situação pacificada. Eu tenho medo de que todo um cenário construído, avançado e bem elaborado venha, no caso, entrar para um descaminho ou para umas questões que às vezes pode onerar ainda mais a instituição. Era essa a minha sugestão, assim, diretamente, para a gente poder resguardar esses títulos já publicados. Bom, só para, se me permitem algumas considerações, assim, ouro a $4.000, ninguém para a produção dele. Essa é a realidade. E tem subterfúgios que podem ser utilizados como sair desmembrando o processo minerário, mas não é esse o interesse. Pela fragilidade, pelo acúmulo processual que já se tem e tal. E a agência, ela tem utilizado em algumas últimas decisões, Tasso, tudo bem que você tem uma discussão sobre que o requerimento não tem um direito adquirido e tal, mas a agência ela tem utilizado, ela tem reforçado o papel da prioridade, né? Até em alguns casos, algumas decisões recentes, eles utilizaram isso. Então, talvez reforçar que naquele caso, né, a prioridade, né, já estava com essa cooperativa, seja, né, um argumento, né, um argumento forte para que vocês consigam fazer com que aquele que já requereu, né, consiga manter essa área, por conta, querendo ou não, a prioridade já foi dada e é dele. Então, é um princípio basilar que eu acho que a gente consegue trabalhar nisso. E o outro ponto que você colocou bem, que é a possibilidade também de mudança de regime, a mudança de regime ela não é somente para para um formato de regularização pós-208. Não, mudança de regime a gente vê que é um processo natural da classe garimpeira, né, do regime de PLG. Na medida que vocês estão se estruturando, as minas estão se profissionalizando, as pesquisas estão sendo realizadas, eu acho que a busca pela mudança de regime é o melhor cenário, até mesmo para que vocês tenham outras opções de comercialização desse produto mineral e não somente como ativo financeiro. Então, eu acho que aí até uma sugestão aqui, né, para o Gilson, né, como representante, é para que cada vez mais a mudança de regime seja algo discutido e fomentado, e eu tenho certeza que a Agência Nacional de Mineração está disponível para fazer esse diálogo para que essa transição seja o mais célere e simplificada possível. Ok, eu entendo perfeitamente, né? Inclusive, tivemos aí várias decisões, deliberações da diretoria no sentido de se valorizar, né? Valorizar ou reconhecer o direito de prioridade. Inclusive, existiam pareceres da Procuradoria que, no caso de requerimento, pessoa física falece, ela era um direito que ele ia perder. Hoje nós reconhecemos isso como um direito do requerente, né? Mesmo que ele morra, os seus herdeiros terão direito a continuar com aquele sonho, né? Com aquela vontade empreendedora que o antecessor teve, né? Então, esse reconhecimento é claro. Mas, por outro lado também, né, qual que é o argumento do TCU? São áreas enormes que ficam à mercê do conhecimento geológico, do conhecimento, né, do seu conteúdo, sem uma pesquisa por um longo espaço de tempo, né? Então, essa ideia da mudança de regime, ou talvez, como o Gilson falou, aquela anuência, né, estabelecer um prazo aí, sei lá, de 60, 80 dias para conseguir um parceiro que faça a pesquisa na área, que se comprometa com a pesquisa na área, pode ser uma alternativa, né, à especial redução, porque a real alegação é que áreas enormes ficam ali bloqueadas dentro de uma prioridade, mas que não existe o avanço do conhecimento, né, tampouco a produção, que é praticamente impossível, né, 10.000 hectares de produção de ouro. Na mesma linha, quase impossível. Tem situação real que suporte isso. Mas as ideias estão clareando, né? Eu acredito que a gente vai chegar a esse bom termo aí.
Gilson, pode. Bom, nesse contexto, Tasso, que a gente está, você acha que tem, então, possibilidade de manter esses 10 mil? Porque, por mais que pense assim, ó, 10 mil hectares não é possível manter toda ela de exploração, a gente consegue provar principalmente na minha região, em algumas localidades, que a dinâmica dos minerais garimpáveis, sim, é possível. Sabe, assim, pela questão. Lá, a Cogavep hoje, ela detém, entre os cooperados dela e toda a dinâmica que vem tendo, a gente tem áreas que foram garimpadas na década de 80, que hoje a gente está regarimpando, e está praticamente em quase toda ela, a gente tem os alvos distribuídos ali no contexto. São cerca de 200 mil hectares nesse cenário. O que a gente vê é assim, atualmente, os títulos publicados, eles não estão sendo o problema para a ANM, não são o problema da questão, entendeu? E, por outro lado, nós estamos com menos de 3% das áreas publicadas, do subsolo onerado, isso corresponde a menos de 3%. Em falando, que é o que eu estou na produção do ouro, a gente responde por mais de 10% do ouro produzido no país. Ou seja, a gente com ocupando menos espaço, a gente traz grandes resultados. Nesse contexto, o que a gente vê? Vai vir essa regulamentação agora no dia 30. Do que está debatendo, no dia 30 não, assim, do que vai encerrar os 30 dias. Do que está debatendo, a possibilidade de você dar para a gente, formular para a gente como que pode vir, a gente vai conseguir resguardar essas áreas que a gente tem, que já estava com o direito adquirido porque o título já estava publicado, e na renovação há a possibilidade da gente renovar. Você acha que isso é possível de acontecer? Outro medo que várias outras regiões têm é que quando certas cooperativas começar a perder área, em certos espaços vai começar a acontecer extração ilegal e pode começar a acontecer espaços de criminalidade da extração ilegal e tudo mais. Por quê? Porque quando perde essas áreas, alguns casos desses, o prazo que vai levar para essa área voltar para o mercado, como foi o caso que aconteceu até chegar agora na 9ª rodada, por exemplo, é um caso típico disso, vai fazer com que o pessoal não espere e comece a entrar para o descaminho. Esses dois pontos eu acho que é o que está no anseio. De vez em quando vocês estão vendo eu olhando o celular aqui, é porque está vindo pergunta aí de vocês e eu estou tentando dar uma repassada nesse. Aí eu estou enxugando um pouco do que vocês estão me perguntando, que estão me pautando aqui, e eu estou tentando colocar. Mas, de forma geral, eu acho que o anseio maior de todas as cooperativas que estão aqui, primeiramente, títulos publicados, vamos conseguir resguardar? Segundo, evitar com que essas áreas entrem para o descaminho, porque hoje as cooperativas estão lutando, estão batalhando, estão zelando por elas. E aí não vinha acontecer as extrações ilegais. Nós estamos... Opa, Aí, que chegou a autoridade aí. Bem-vindo aí, ministro. Bom. Estamos recebendo aqui o ministro Fávaro. Pessoal, para nós, do segmento mineral, uma honra muito grande poder receber o ministro. Apesar de ser o ministro da Agricultura, pessoal, a importância do agronegócio está sempre ligada com o setor mineral. A gente tem os remineralizantes de solo que faz parte. Então, tudo isso mostra o quanto o nosso setor está comprometido e envolvido cada vez mais com o desenvolvimento do nosso país e com a segurança alimentar, né? O ministro, a gente tem tido boas oportunidades de estar lá em Brasília debatendo e discutindo um pouco das oportunidades que Mato Grosso tem. Hoje em dia, a gente vive aqui dentro de Mato Grosso um cenário, para quem estava mais ao norte desenvolvendo a agricultura, o transporte do calcário era contra frete, agora se tornou frete, onerou, então a gente está com novas pesquisas num direcionamento para poder proporcionar isso. E os remineralizantes de solo, que são os estudos que
o Ministério vem buscando ampliar para todo o país e poder atender. Então, assim, ter a oportunidade de recebê-lo na nossa feira aí, na Expo Minério e ver que o governo se mantém cada vez mais preocupado com o nosso setor é muito gratificante, ministro. Obrigado, Gilson. Obrigado. Eu repito aqui, né, as palavras do Gilson. Ontem mesmo eu dei uma entrevista, né, que o pessoal do agronegócio perguntou qual a relação, né, embora são dois setores econômicos diferenciados, qual a relação que eles têm entre si, né? Eu falei total, né? A gente, começando pelos macronutrientes, né, da agricultura, são todos bens minerais, né? O fósforo, o potássio, o nitrogênio, que embora retirado do ar, usa o gás natural para formar amônia, ureia, para fertilizar o solo. Além dos micronutrientes, também são todos elementos minerais, né, para nutrir os animais, né, e tudo mais. E além dos condicionadores e remineralizadores de solo. Então, a consistência total. Além de que não se faz agricultura sem máquina, né, não se faz nada sem, que tudo é feito de bens minerais. Então, nossa coexistência, e o ministro tem sido um parceiro da mineração, né, e a gente parceiro dele na agricultura. Verdade. Muito bem. Cheguei, boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui, muito obrigado. Cheguei atrapalhando o painel, não queria isso, queria, mas assim, ter a oportunidade de encontrar o Tasso aqui, uma grande figura conhecedora da mineração brasileira, nosso diretor da ANM, também o Gilson, que é uma história já dedicada à mineração, e todos revendo aqui alguns amigos, algumas pessoas relevantes. É fato, o que foi dito é a nova onda. Vejam que das negociações que o presidente Trump vem buscando o reposicionamento norte-americano, questão de taxações, de produtos, isso, daquilo, é uma maneira de buscar de fato o que tem por trás disso, né, que é um reposicionamento norte-americano atrás de mineração, atrás de minérios. É isso no Alasca, é isso com o Canadá, é isso com a China, e é isso também com o Brasil, posso falar com muita tranquilidade a vocês, em busca de terras raras. É a nova fonte perpétua de recursos mundiais, é a mineração que ainda gatinha e grandes oportunidades podem acontecer. E o Brasil vem nesta onda e nós estamos trabalhando muito nessas negociações para que o Brasil se posicione bem na questão do direito minerário e da ocupação e da produção, da exploração consciente, que isso gera oportunidades para brasileiros. Na área da agropecuária, sem sombra de dúvida, a remineralização são produtos espetaculares. Eu contei agora há pouco, estava entrando aqui com um professor da Universidade Federal, que eu, como cidadão, como empresário, busquei remineralizador de fósforo perto de Belém do Pará e trouxe para Guarantã do Norte, porque quero testar, porque eu sei que é mais eficiente, mais barato em termos absolutos, mas com uma liberação gradual. Eu acho que é o futuro, as grandes oportunidades. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, visitar essa feira, parabenizar esse setor que é extremamente organizado já no estado de Mato Grosso, vencendo preconceitos históricos, com muita resistência, com muita determinação. Eu agradeço, deputado, tudo bem? E me coloco à disposição. Mas eu tenho certeza, Tasso, que o que eles querem saber mesmo é da resolução 208, o que você vai fazer com ela, tá bom? Tasso muito consciente. E aqui tem homens e mulheres trabalhadores que têm seus direitos minerários, têm os seus negócios ancorados, e essa resolução precisa ter responsabilidade com os produtores mato-grossenses em especial, tá bom? Ok, ministro, o senhor foi um dos primeiros a dar a grita lá com a gente, e não só pelo seu conhecimento, eu sei da sua luta aqui em favor, né, daqueles que trabalham aqui nesse estado, um estado promissor, progressista, e nós estamos atendendo desde aquele seu primeiro chamado, e vamos chegar à conclusão. Com certeza. Tá bom. Obrigado, gente. Quero assistir um pouquinho aqui, tá? Desculpa. Então, eu só queria, assim, dando continuidade ao que eu estava falando, né, a gente tem que ter uma moeda de negociação com o TCU, né? Então, quando o TCU alega que aquelas 10 mil áreas que estão oneradas, mas sem aquela utilização, então eu vejo que a gente tem que dar uma contrapartida, ou seja, no conhecimento, na pesquisa da área, no tentativa de conhecer a área, seja através de uma anuência, né?
Eu concordo plenamente com isso, Gilson, porque se existe, todos os contratos é via de mão dupla, né? Então, também é uma coisa que da ida vai à volta. Se a PLG ganha anuência do regime de autorização, a PLG também pode dar uma anuência para quem queira pesquisar, né? No regime de autorização e concessão. Só que essa questão tem que ser autorizada pela ANM, né? Assim, nós temos que dar um alvará, mesmo que seja transitório ou em nome mesmo da cooperativa, que vai quase corresponder a uma mudança de regime, propriamente dita, né? No caso aí, só a diferença é que vai ter que arrumar um investidor para essa pesquisa, né? Mas eu acho que essa é a saída, assim, para a gente poder manter essas áreas, né? Dando a conotação de que elas não estão paralisadas, elas estão sendo pesquisadas ou estão sendo lavradas, né, dentro de um regime de coexistência com a PLG. Essa é a questão. Você acredita que isso, então, é possível vir nessa sugestão agora dos 30 dias que tem? Tá ótimo. Bom, se me permite, já até agradecendo a presença do ministro. Ministro, e como o senhor deu a deixa, né? Apesar da gente estar discutindo aqui mais o ouro, o senhor falou de minerais críticos, e hoje o Brasil conta com uma associação de minerais críticos. Foi lançada essa semana, no dia 25, exatamente para auxiliar o governo nessa interlocução, com uma abordagem técnica, um grupo de empresas que se dedicam a essas commodities minerais, e a gente está de braços dados aí com todos os ministérios para auxiliá-los e subsidiá-los em qualquer discussão. Então, AMC, Associação de Minerais Críticos, viu? Muito obrigado. E dizer que essa resolução, de certa forma, ela tem um grande impacto na questão dos minerais críticos. Na medida em que rejeitos, por exemplo, de casterita têm minerais críticos, e a ANM, né, de forma muito profissional, permitiu o aproveitamento desses rejeitos, é um avanço para nós, principalmente em Rondônia, né, no aproveitamento dos rejeitos ali de casterita. E, recentemente também aprovamos, né, um reaproveitamento de rejeitos de rocha ornamental, de um quartzito do Ceará, né, que um teor fantástico de lítio. Então, são novidades que a mineração nos impõe aí a cada dia. Daí a agência tem que ser rápida em regulamentar essas questões para não ficar aquelas questões eternas, né? E também esse dilema aí das PLGs, a gente tem que ser rápido na resposta em atendimento, principalmente àqueles que trabalham, né? E essa foi uma reivindicação do ministro Favro desde quando lançou a resolução, e a gente tem dialogado, né, ministro? Constantemente, né? Mas acho que vai chegar ao fim, está próximo aí, na próxima semana a gente vai ter uma solução para essa questão que atenda aí a todos. Bom, diretamente, então, seria esse, eu acho que os pontos principais. A gente poderia abrir uma pergunta, deixa eu ver como é que está o nosso tempo, está bem curto. Uma pergunta para a plateia. Paulinho. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Tasso. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, que o Tribunal de Contas ela trouxe uma ilegalidade para o setor. A ANM, por sua vez, também trouxe uma ilegalidade jurídica para o governo, para o país, por conta dessa questão de mexer num sistema que já estava funcionando, né? Mas a minha pergunta é porque foi falado aqui da questão da PLG na área seca. Mas nós temos também a PLG na área do leito do rio, né? E pelo que eu vi aqui, é que mais ou menos o Tasso ia trabalhar na questão da PLG na área seca. E quem está na área do leito do rio, que era 10.000 hectares, vai cair para 1.000. Sabemos que uma balsa, ela anda o rio, porque o rio, o ouro, né, não é como na parte seca. Eu pergunto para o doutor Tasso, o senhor também vai analisar essa questão? Porque eu acho que 1.000 hectares por leito do rio não é suficiente, porque hoje nós estamos vendo na mídia que está tendo ações, estão afundando balsas, né? E nós temos essa questão, se a gente reduz, como é que a balsa vai andar no rio com 1.000 hectares? Né? Obrigado, desculpa.
Essa questão está sendo estudada à parte, né? Inclusive foi trazida lá de Rondônia, né? Aquela questão lá, e realmente é uma situação específica, né? Que é a questão do leito do rio, em que é uma região em que o primário, né, não seria plenamente aproveitado, até por questões do próprio meio ambiente, né? Como é que você vai fazer uma lavra, uma cava dentro do leito do rio, né? Então, essa questão também está sendo estudada de forma individualizada, né? Assim como no passado a gente permitia que no leito do rio tivesse não poligonais no sentido norte-sul, mas o traçado assim do leito, né, já é uma exceção, né? Então, é uma questão que está sendo também estudada de forma diferenciada. Tá. Quanto a essa questão dos ajuizamentos que teve, né? A gente teve as questões dos mandatos de segurança e tudo mais das cooperativas. Havendo, no caso, um volume de ganho dessas ações judiciais, cabe à ANM cumprir, por exemplo, uma ordem judicial, né? Claro. Aí, Questão judicial é cumprida, né? Depois então, resolve. mas daí, havendo esse contexto, não daria para a ANM seguir a questão e deixar ela generalizada para não haver uma enxurrada de processos? Bom, depende. Essas decisões normalmente são liminares, né? Não existe uma decisão judicial de forma efetiva num pedido, né? Num mandato de segurança, coisas assim. Elas são decisões até o julgamento do mérito, né? Então, assim, a gente lida lá com a AGU. Então, a AGU, toda vez que a União é demandada, as autarquias especiais são demandadas, os agentes da AGU, eles respondem à ação, né? E sempre de forma a defender aquele ato, né? Mesmo que ele não discute mesmo se o ato está bom, ele não volta a rediscutir. Então, eles se defendem. Mas se houver a manutenção da decisão, é óbvio que a gente vai procurar, né, se adaptar direitinho, sem ficar lutando eternamente por uma coisa que é regulatória, né? Então, é buscar o consenso da sociedade. Não se trata aqui de um embate jurídico, né? A gente quer regular o uso dos recursos minerais da União da melhor forma possível. Então, a gente quer chegar realmente num acordo. Bom, o tempo também já está esgotado. Quero agradecer, Tasso, e pedir que com os demais nessa nova regulação possa, no caso, atender essa questão para a gente poder conseguir salvar a parte dos títulos minerários e de todo esse contexto. O cooperativismo se compromete cada vez mais de manter de forma responsável o que lhe foi confiado. O trabalho social, econômico e ambiental que o cooperativismo aprimorou nos últimos anos, eu acho que isso tá claro para todo o setor, o nosso compromisso, e ficar sempre à disposição. O que a gente precisa é que uma regulamentação de tamanho impacto social ela possa passar por esses trâmites de consulta, passar nesse contexto de atender, principalmente nós do cooperativismo, que estamos dentro da Constituição e tudo mais para ser incentivado. A gente ficou bem apreensivo e foi algo que causou até o risco de extinção de algumas cooperativas, essa situação, sabe? Então, é algo que foi um ponto preocupante, como você viu toda a mobilização que está se ocorrendo ultimamente. Eu até queria aproveitar e pedir que, se você, como tiver gravado aí a nossa painel aqui, me mandar a cópia do vídeo para eu passar para o nosso pessoal, que isso aqui nada mais é do que um processo de participação social, né? Estamos aqui ouvindo o setor, né, e discutindo, e vamos colocar isso naqueles que estão organizando lá a questão da implementação de modificações lá na resolução. Tá ótimo. Bom, Fred, suas palavras finais. Bom, doutor Tassi, caso a agência necessite, acho que a OABDF a gente se coloca à disposição para auxiliar na discussão aí dessa modulação, né, e dessa Exato. transição, tá bom? A gente pode até marcar semana que vem uma pequena reunião lá com o nosso pessoal, né, tendo como tema essa própria painel aqui, o que foi discutido, e nos ajudar lá nessa questão, em Maravilha. Brasília.
Para semana que vem, então, a gente pode estar lá numa reunião desse alinhamento para Tranquilo, acompanhar esses pontos? tranquilo, pode sim, está aberto. Tá ótimo, então. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tasso. Obrigado, Fred.